Continuando, sobre o epílogo da missão planetária de Jesus, nós vamos falar sobre o lava-pés, né? Na Bíblia, nós temos, ele foi tirado principalmente do Boa Nova, o capítulo 25, né? Na Bíblia, eu gosto da Bíblia das mulheres, né? Nós vamos ler João, capítulo 13, versículo do 4 ao 16. O versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Versículo 5. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Versículo 8. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Versículo 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E versículo 10. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Muito bem. O livro Boa Nova, de Humberto de Campos, a lição 25, conta que depois do episódio sobre o pão e vinho, alguns ensinamentos vieram à tona, como por exemplo, está lá no versículo 46, Jesus continuou falando. Então, acabou aquele episódio, ele estava conversando com todos e foi falando algumas coisas. Uma delas, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que vê em mim não permaneça nas trevas. E o 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Muito bem. Essas coisas, que Jesus estava falando, ele estava conversando, falando com eles, depois do lava-pés, deixaram todos tocados, depois do pão e do vinho, deixaram todos tocados por essas exortações solenes. É lindo, vale a pena ler esses pequenos versículos. Ele falou coisas lindas, belíssimas, mas que ainda não podiam compreender claramente. Os discípulos naquele momento ainda não tinham a compreensão e entendimento total. Os discípulos começaram a discutir as aspirações e as conquistas para o futuro. Enquanto Jesus se entretinha ali numa conversinha com João, eles começaram a conversar. E olha que interessante, o filho de Alfeu, Tiago, conversava com Mateus. E eles falavam assim, que qual dos companheiros poderia ser o maior de todos? Felipe, no outro cantinho, falava com Simão Pedro que depois do triunfo, todos deveriam entrar em Nazaré para revelar aos doutores da lei e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Levi falava lá com Tomé que após a vitória eles marchariam, olha a palavra, marchariam até o templo ilustre e exigiriam poderes supremos. E Tadeu dizia que o seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo para que eles aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. E Jesus interrompeu a conversa com João e os observava. A palavra maior de todos soavam insistentemente em seus ouvidos, e o mestre contemplava cada um deles com uma entristecida piedade. Depois de estarem junto com o mestre, todos eles estavam falando essas coisas. Mas olha o que acontece nesse instante. O mestre, ele tira a túnica, singela, simples, cingiu, colocou, amarrou, como uma toalha em torno dos rins na cintura, a moda dos escravos a serviço dos seus senhores. E como não fosse necessário as palavras, naquela hora, ele resolveu exemplificar. Preste atenção.
Muitas vezes, os nossos atos gritam mais alto do que as nossas palavras. E é isso que o mestre nos ensina. Nesse momento em que ele olha todos aqui, ele não diz nada. Ele só exemplifica. Ele toma um vaso de água perfumada, ajoelha-se e começa a lavar os pés dos discípulos. Lembra-se, na Bíblia, lá na nota, na Bíblia, diz que lavar os pés de uma pessoa era uma tarefa que cabia aos escravos. As pessoas usavam sandálias, andavam pelas estradas poeirentas da Palestina. E quando um convidado chegava à casa de alguém, um escravo vinha lavar-lhes os pés. Muito bem. No livro O Caminho, Verdade e Vida, né, diz o seguinte, no capítulo 5, o lava-pés é um ensinamento sublime de humildade, mas também deixa um outro ensinamento de lavar os pés das poeiras colhidas nas estradas das escolhas pretéritas, onde desviamos em atalhos que nos levaram no deserto das nossas almas, né? Em caminhos muitas vezes sombrios. E o Evangelho, ele higieniza, ele traz, como diz o Emmanuel através de Chico no Caminho, Verdade e Vida, ele traz leveza aos pés para novas escolhas de estradas desta feita de amor. Quando lavamos os pés uns dos outros, podemos, através do exemplo, proporcionar leveza a seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Certo? Ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisaremos sobre novas bases. Por isso que o mestre lava os pés, que é a base, é a estrutura. Ele tira a poeira colhida no deserto das nossas escolhas anteriores, de outras vidas, muitas vezes, ou mesmo nesta do nosso passado, para que nós comecemos uma nova estrada, limpa, purificada, com leveza, com novas escolhas. E é isso que o Evangelho faz.